Opa, ótimo, obrigado. Glória a Jesus. Que bom estar aqui com vocês. Parabéns, né? Mais um ano. E é assim. Ensina-nos a contar os nossos dias, né? Para encontrarmos corações sábios. Estou com a Inês aqui, minha esposa, para quem não conhece, né? Eu sou pastor lá da igreja Cristã da Família do Campo Belo. E depois eu canto. Vou pregar primeiro, depois eu canto, vai. Se der tempo, né? Ela pediu, não, canta. Não, só vim dançar hoje. Mas eu queria partilhar com vocês um aspecto que a gente vai percebendo ao longo do tempo de vida cristã. Ao longo do tempo nós vamos ficando maduros, ou o Senhor espera isso de nós, e nós começamos a entender certas coisas que não entendíamos antes. Então a maturidade é uma bênção. Ficar mais velho é muito bom. Fazer aniversário é ótimo em Cristo Jesus. E quando alguém faz aniversário, eu mando um recadinho lá. O que é mais um ano de vida para quem tem a vida eterna? Não é verdade? Então, nada de lamentar ficar mais velho. No aspecto humano, ficar mais velho é perder oportunidades, é ter problemas. Não, em Cristo nós conhecemos mais a Deus. E isso é muito bom. E queria meditar com você esse aspecto. Falar um pouco da lógica humana e os pensamentos de Deus. Lógica humana e os pensamentos de Deus. Eu não vou falar de lógica no sentido acadêmico, né? Aquele sistema de pensamento onde você pode encadear pensamentos e chegar a algumas conclusões. Não vou falar só isso não vou falar lógica em termos acadêmicos. Vou usar lógica apenas como seu sentido mais básico, seu significado mais básico, que é lógica, ciência do raciocinar, coerência do pensamento humano. Mas guarde, eu vou repetir: coerência do pensamento humano. Por quê? Porque eu quero ler com você Isaías 55, no verso 6 em diante. Isaías 55, verso 6 em diante. A lógica humana e os pensamentos de Deus. Vamos por aqui, a gente vai enxergar um pouco que caminho vamos tomar. Isaías 55, 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em lugar da sarça crescerá a murta, e o que será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Esse texto fala da bênção de Deus, do poder da palavra, de alcançar os lugares onde a gente não imagina.
e fala principalmente que os pensamentos nossos são muito distantes do pensamento de Deus. E o Senhor, na verdade, quer nos atrair aos pensamentos dele. E para isso nós somos preparados ao longo da vida. Então, antes de falar sobre isso, eu já falei aqui que é lógica, é a ciência do raciocinar, a coerência dos pensamentos humanos. Pensamento é toda a ideia, todo o plano que é feito em nossa mente, todo o propósito que é construído no nosso pensamento, ou na nossa mente, é pensamento. A mente deixa eu ver se consigo explicar, é a faculdade, é a condição que nós temos de compreender as coisas. Então, cada vez que nós estamos raciocinando, usando pensamentos, tentando entender alguma coisa, seja no trabalho, seja numa leitura, seja o que for, você está usando a sua mente. A mente é o intelecto também, em outras palavras. Vamos tirar um pouco essa parte técnica. A mente humana foi criada tendo como modelo a mente de Deus. Por quê? Porque o homem foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. Hoje um professor meu, numa aula lá, ele foi meu professor no curso lá no Mackenzie, estava justamente falando isso. Que quando Deus criou as coisas, Deus criou os animais e tudo mais, Ele criou de acordo com a sua espécie. Cada um de acordo com a sua espécie. Mas o homem e a mulher, Ele criou segundo a imagem dEle. Há uma grande diferença aí. E esse homem criado à imagem e semelhança tem uma mente, e essa mente também foi usada como modelo a mente de Deus. Então a mente de Adão era uma mente prodigiosa. Ele podia dar nome a todos os animais que foram criados. Deus falou para ele: o que você está fazendo, Adão? Nas suas horas de folga, você põe nome nos animais. Você já pensou? Você já pegou uns dicionários de zoologia? O que é o dicionário de zoologia? É a lista de todos os animais que existem. Deve ser mais grosso. Deve ter vários enciclopédias, assim, vários volumes. Dá uma lidinha, vê se você consegue guardar o nome de todos os animais que estão ali. Não vai conseguir? Adão conseguiu, porque é ele que deu o nome. Então o pensamento de Adão era diferente. Deus conversava com ele diariamente. Ele estava em contato com o mundo espiritual. Então nós não podemos imaginar a condição e o poder da mente de Adão e de Eva antes do pecado. Temos consciência. Então o homem foi criado tendo consciência. Quem já fez o JEP lembra. A autoconsciência, a autorreflexão é a condição de uma pessoa. E termos consciência do que fazemos, temos capacidade para pensar e agir, escolher ações, se chama autodeterminação. Nós somos criados como pessoas, assim como Deus é uma pessoa. E o pecado deformou especialmente essa característica da mente humana. O pecado deformou os raciocínios humanos, porque agora o homem, depois do pecado, não consegue mais raciocinar como Deus raciocinava. Não consegue levar mais em consideração as coisas espirituais como antes Adão levava. Em Romanos 7,23 diz: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então a lei do pecado aprisionou o ser humano. Colossenses 2,18 fala que o homem está inchado da sua carnal compreensão. Agora a mente do homem em pecado está atrelada à sua carne, isto é, aos pecados que estão morando dentro dele. O que mais? 2 Timóteo 3,8, eu estou correndo para a gente não aproveitar o tempo. 2 Timóteo 3,8, ele cita Janes e Jambres resistindo a Moisés.
Assim também os que estão no pecado hoje rejeitam a verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé, reprovados quanto à fé. Então são corruptos de entendimento. Isso quer dizer que o entendimento nosso pode estar corrompido. Segundo a palavra de Paulo, a compreensão nossa pode estar permeada de pecado e de carne. E Tito 1,15, Paulo diz novamente: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então ele está provando e falando várias vezes que as pessoas longe de Deus, sem a purificação de Jesus Cristo, sem a salvação do sangue do Cordeiro, têm as suas mentes contaminadas. Você tem alguma dúvida? Liga a TV. Quanta coisa contaminada existe ali. Por que para fazer piada sempre tem que ter sujeira no meio? Você já se perguntou isso? Por que para fazer as pessoas rirem tem que fazer alguma coisa dúbia, alguma coisa baixa, alguma piadinha sem... Não tem piada limpa? Se quiser, você chama o Evandro. Ele tem uma lista, aliás, uma memória fenomenal. Eu não lembro uma piada, ele lembra todas, né? Você conta para mim, eu falo, puxa, essa é boa, eu vou colocar no meu arquivo. Se eu não escrever, já era. Mas, com o entendimento corrompido, tudo que é produzido começa aqui, não é? Então toda a nossa produção pode estar corrompida. Tudo aquilo que nós semearmos vai vir corrompido. Não é difícil enxergar isso. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos, nós vamos entender bem claramente isso. Ora, para entender as coisas divinas depois do pecado, o homem e a mulher perderam essa capacidade de pensar as coisas de Deus. Então, para entender as coisas divinas, nós precisamos de ajuda. Então, lá em Lucas 24:45, 2 discípulos de Jesus estavam lá entristecidos porque Jesus tinha morrido, tinham sepultado ele, e domingo de manhã eles estavam indo embora, no caminho de Emaús, tristes, abatidos, angustiados. E Jesus, sem ser reconhecido, apareceu para eles e começou a conversar. Por que vocês estão tristes? Eles falaram, como é que você é um estrangeiro por acaso? Você não soube o que aconteceu? Mataram Jesus. Jesus era um homem abençoado, fazia sinais, olha, abençoou muita gente, mataram ele, e Jesus lá. E Jesus falou para eles, já que eles não reconheciam, como vocês seu coração está tardio para entender, como vocês estão cegos. E começou a falar desde o início das Escrituras, tudo que se referia a Jesus nas Escrituras, e falou para eles tudo, começou a dar uma aula, tudo que falava de Jesus, desde Moisés, até os primeiros livros da Bíblia, os profetas, que aula Jesus deu para eles. Só que tem uma coisa, no 24:45, está escrito assim, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Jesus teve que, pelo seu poder, pelo Espírito Santo, dar uma colher de chá para eles, ajudá-los a compreenderem, ajudá-los a abrir-lhe o entendimento para compreender as Escrituras. Olha que coisa! Porque talvez o estado deles, digo isso por mim aqui, porque Jesus, quando explicava as Escrituras, era muito claro para quem estava com sede da palavra, mas o estado de abatimento, de angústia, fazia com que eles não entendessem as Escrituras. Então Jesus teve que abrir o entendimento deles, e várias vezes nós vemos nas Escrituras, pessoas que têm que ser a ação do Espírito Santo para abrir o entendimento. Agora pensa em você, quantas vezes talvez falaram de Jesus para você na sua vida, e você achava que era uma bobagem? Quantas vezes falaram, vamos para a igreja, que bobagem, Bíblia, né? Esses camaradas são tudo atrasado. Nosso pensamento era fechado. Aliás, 2 Coríntios 4:4 diz que Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o evangelho da glória de Deus. Então às vezes a gente vai, prega, fala, explica, mostra, prova,
E a pessoa não muda, não quer saber de nada, porque ela não está disposta a crer. E quando ela não está disposta a crer, Satanás vem e cega o entendimento. Agora, quando a pessoa se dispõe a crer, Satanás perde o direito legal de cegar o entendimento. Então as palavras começam a ter acesso ao coração e começa a haver a transformação na vida. Então, irmãos, várias partes, não vou ler outros textos, mas diz assim: uma coisa a gente tem que entender, continuando a falar, o pensamento de Deus é distante, naturalmente é distante do nosso. E quando nós entregamos a vida para Jesus, nós começamos a nos aproximar dos pensamentos de Deus. E dependendo do estágio onde a gente está, a gente pode ser tentado a se rebelar contra Deus. Quando? Quando acontece uma tragédia. Às vezes nós estamos no caminho do Senhor, estamos firmados no caminho do Senhor, acontece uma enfermidade na nossa família, alguém morre. De repente nasce no nosso coração uma mágoa de Deus. Quem sabe nasce ali uma dor, e às vezes a gente nem verbaliza, mas no fundo a gente está dizendo assim: por que Deus deixou isso acontecer comigo? Porque os meus pensamentos não condizem com os pensamentos de Deus. Ora, se fosse eu não deixaria acontecer desse jeito, não é assim? Se eu fosse Deus, eu faria de outro jeito. E alguns conseguem verbalizar, alguns até hoje no caminho do Senhor não conseguem entender certos aspectos da Bíblia. Por quê? Porque não entendeu o pensamento de Deus. Uma coisa a gente tem que ter em mente, que muitos são os propósitos de Deus para nós, muitos são os planos de Deus para a nossa vida. O Salmo 40, verso 5 diz: os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Se eu os quiser anunciar e deles falar, são mais do que se podem contar. Quer dizer, os teus planos, os teus objetivos, os teus propósitos são tantos que eu não posso contar. Você pode fazer alguns planos para a sua vida dentro das suas possibilidades, você pode anotar numa folha, mas se você soubesse os planos e propósitos de Deus, tanto para você como para a sua família, para quem está ao redor, você não poderia anotar, porque são muitos, e o Senhor vai cumprir cada um deles, porque Ele pode fazer isso, eu não. Olha só, Salmo 139, verso 17: quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são a soma deles, se as contasse seriam em maior número do que a areia, quando acordo ainda estou contigo. Se eu ficasse contando os teus pensamentos, isto é, os teus planos, os teus propósitos, aquilo que o Senhor tem preparado para as pessoas no mundo, para a igreja, para as famílias, seriam como grãos de areia. Eu não consigo contar, eu não consigo administrar isso, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Assim como a terra está distante dos céus, assim nós estamos distantes dos pensamentos de Deus, naturalmente falando. Mas aí acontece uma coisa: as pessoas começam a raciocinar achando que podem dar orientações a Deus. Então, como eu já disse, existe muita gente que quando a gente vai evangelizar, a gente encontra pessoas que não quer saber e começa a questionar: por que Deus deixou matar as criancinhas em Jericó? Deus usou o povo de Israel para matar criancinhas em Jericó? Que Deus ruim esse! Não é um Deus meio sanguinário? Quantas criancinhas tinham no tempo do dilúvio, morreram afogadas porque Deus mandou um juízo? E esses questionamentos começam a nascer no coração e começam a crescer. Aí Deus fala para o ímpio assim, Salmo 50. O Salmo 50 é interessante. Eu até escrevi numa parte aqui com outra tradução para a gente entender bem. O Salmo 50, eu vou ler dos 16 em diante, diz assim: mas ao ímpio diz Deus: que fazes tu em recitar os meus estatutos e em tomar a minha aliança na tua boca? O ímpio é aquele que está distante de Deus. Aí o ímpio quer pegar a Bíblia e quer dar a entender conforme o seu pensamento.
E Deus fala: por que você está pegando os meus estatutos aí, a minha aliança? Você está falando da minha aliança, por quê? Por que você está querendo pegar meus estatutos para explicar? Visto que odeias a correção, lanças as minhas palavras para trás de ti. Quando você vê o ladrão, você consente com ele, e você tem a sua parte com os adúlteros. Olha que palavra dura do próprio Senhor. Você não foi transformado. Você concorda com o roubo. Você tem a sua parte com adúlteros. Você odeia a correção. Você não aceita ser corrigido. Você lança a minha palavra para trás. Esse é o ímpio. Você solta a sua boca para o mal. A tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra o teu irmão. Fala mal contra o filho de tua mãe. E esse versículo aqui que chama a sua atenção. Estas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu. A outra tradução diz assim: eu ficaria calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? E o grande problema das pessoas no mundo é raciocinarem como pessoas humanas, achando que Deus pensa do jeito deles. Então, ao fazer esse pensamento, nós entregamos a Deus uma figura humana. Aí dizemos: você não podia fazer isso. Se fosse eu, faria de outro jeito. Que afronta. E Deus pergunta assim: você pensava que eu sou como você? Na Bíblia judaica diz assim: você talvez imagine que eu sou como você, mas agora eu acusarei você diretamente, sem omitir coisa alguma. Ouvi, pois, vós que vos esqueceis de Deus, para que eu vos vos faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece o sacrifício de louvor, me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Deus tem que mostrar a salvação, porque senão a gente não acha. Fazendo isso, eu vou dar os exemplos bíblicos agora para a gente correr. Vamos meditar um pouquinho, não vou ler todo o texto para a gente não ser longo, mas lembram-se dos magos na história do nascimento de Jesus, né? Lá em Jesus nasceu em Belém, estava lá, aí vieram os magos do Oriente. Eles viram uma estrela no céu, e essa estrela os conduziu até lá. E de alguma maneira eles sabiam que aquele sinal significava que havia nascido o rei dos judeus, e era um rei divino. Como é que eles sabiam? Pode ter recebido uma revelação. Uns dizem que foi uma revelação específica. Certo, houve uma revelação, porém não sei como. Outros dizem, vale a pena a gente pensar nisso, que talvez Daniel, quando ficou na Babilônia, ele era chefe dos magos, não era? Ele deve ter pego os livros dele, os profetas, falou assim: ó, a verdade do único Deus verdadeiro está aqui. Tem uma coisa, está escrito aqui que quando vier uma estrela vai proceder de Jacó. E quando esse sinal aparecer, é porque nasceu o Salvador, o Messias dos judeus. Alguns falam isso, que pode ser isso, porque ele influenciou muito a Babilônia. Bom, certo é que os magos foram lá, não foram? Qual é? Eles tiveram uma revelação: vai nascer e é rei dos judeus, vamos lá. E seguiram, vieram de quilômetros, irmãos, quilômetros, deserto, região difícil, mas vieram uns magos do Oriente, vieram lá com seus camelos, e eles foram chegando, só tinha uma coisa, não tinha um endereço. Uma coisa é falar assim: é lá em Santos a igreja lá. A igreja está fazendo aniversário, é lá em Santos. Mas cadê o endereço? Ah, procura aí. Vai procurando aí. Faz que nem eu. Entrei, eu falei assim: ó, eu vou chegar mais rápido. Eu vou pegar uma rua antes e vou sair já aqui na Cochrane, né? E aí eu peguei. Me perdi aqui por dentro. Devia ter ido o que eu faço sempre. Vou lá para a praia, ainda vejo a praia, vou até o canal 5 e entro, né? Não, eu quis. Com endereço e tudo a gente se perde. Imagina eles, não tinha endereço. Então eles foram. Aí vamos usar a lógica. Se vai nascer um rei, deve ser no palácio.
vamos até a capital, Jerusalém. Lá a gente vai direto no palácio do rei e fala com o rei se nasceu o rei dos judeus lá. Eles não sabiam de nada, estão por fora da política, não sabiam que o Herodes era detestado pelos judeus, porque o Herodes não era judeu. Como é que o judeu podia reinar e governar sobre os judeus? Então ele era detestado, e o Herodes era mau, era um camarada mau. Para você ter ideia, o Herodes, quase 100 anos antes do Herodes ser rei, o Herodes era edomita, e um general judeu, quase 85 anos antes, chamado João Hircano, entrou em Edom, subjugou Edom e obrigou todo mundo a se converter. Então os edomitas foram obrigados a se converter pelos judeus. O Herodes tinha uma coisa no coração: eu vou me vingar. O Herodes se tornou líder, tal, foi lá, casou com uma descendente direta do João Hircano, uma judia. Com isso ele adquiriu família judaica e podia requerer ficar no trono. E sabe o que ele fez? Ele listou a família toda do João Hircano, que fez aquilo no passado, e foi matando um por um. Matou todos os descendentes do João Hircano de vingança. Aí tinha a esposa dele, né? Tinha 2 filhos, né? Ele falou: não vou deixar descendência para o João Hircano. Matou a mulher e os 2 filhos. Gente fina. E ele tinha outros filhos também. Um começou a brigar com o outro, pensando no futuro, ele gostava mais de um, mandou matar o outro filho também, acabou. Aí vem os magos e diz: vamos falar com o governador sobre o rei dos judeus. E o Herodes, muito vivo, falou: como é que é o negócio? Quando vocês viram mesmo a estrela? Quanto tempo? Mas como é que vocês sabem? Olha, foi assim contaram para ele. Ele fez a pesquisa, certo? Mas ele não tinha o endereço. Quem é que tinha o endereço? Quem tinha as escrituras. E o Herodes sabia, então ele mandou chamar todos os príncipes e escribas do povo. Quantos são? Só para formar o sinédrio, precisava de 71 sacerdotes. Ele chamou todos, marcou uma reunião. No mínimo 71 escribas e sacerdotes sentados, e ele perguntou: escuta, aonde vai nascer o rei dos judeus? E eles entenderam logo: é o Messias. Bom, você quer saber isso? Eu quero saber onde vai nascer o rei dos judeus. Se você ler lá em Mateus 2, está escrito que toda a cidade ficou perturbada. As pessoas ouviram o que os magos estavam buscando. O Herodes ficou perturbado. E ele chamou todo mundo e falou: cadê? Onde é que vai ser? Aí eles: moleza, você vai perguntar isso para a gente? Eu já decorei a Bíblia, cara. Eu sei tudo. Esse assunto é fácil, está escrito lá em Miqueias. Se tivesse capítulo e versículo, ele citava. Mas não tinha naquela época. Então eles falaram: não, o Messias vai nascer na cidade de Belém, a cidade do Salvador, ali que está escrito, ó, o Messias está escrito lá, que ela é uma cidade bem-aventurada, de ti vai sair aquele que há de ser Senhor e Cristo, aquele que tem o governo. Ah, é Belém? Muito obrigado, hein? Vocês são demais, pode ir embora. Voltou lá para os magos: escuta, tudo bem? Me conta de novo, quanto tempo tem essa criança? Fez uma pesquisa acurada com os magos. No final, o Herodes falou assim: agora, vocês vão lá em Belém. O endereço está aqui, ó, Belém. Devia ter 2.000 pessoas, calculas, morando em Belém e na região. Deu o endereço para os magos falaram: opa, vamos embora. Só que tem uma coisa: quando vocês encontrarem, me avisem que eu também quero adorá-lo. Eu vou adorar. Aí quando eles vieram na conta, falaram assim: matá-lo. Esse foi eu que fiz a cena, né? Eu vou adorar matá-lo. Os magos foram, vocês conhecem a história, encontraram Jesus. Quando eles saíram, viram a estrela novamente, ficaram felizes. A estrela foi lá onde estava o menino. Bênção, encontraram. Aí em sonho foram avisados: vão embora. O Herodes não quer adorar o menino.
foram embora por outro caminho. Está escrito lá, quando Herodes soube que os magos o enganaram. Aliás, o texto é esse, ó. Vou só ler esse aqui. Está escrito aqui em verso 17, acho que eu não coloquei aqui. É o 16 ou 17. Quando Herodes viu que estava enganado, ele foi lá e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo de Belém e arredores, de acordo com as informações que os magos lhe tinham passado em relação ao tempo. Então ele usou a influência, ele usou a informação dos magos para matar crianças. Calcula-se que tenha se matado ali umas dezenas de crianças, 20, 30, de acordo com a quantidade de pessoas que existia naquele lugar e o nascimento que tinha. De 2 anos para baixo. Foi um cumprimento da palavra, uma tristeza para Belém e região, às custas de uma informação, de uma lógica dos magos. Entenderam? Lógico, se o rei vai nascer no palácio. Eles deram as informações para quem não precisava ter informação. Não estou dizendo aqui se precisava, não precisava, se julgar, se era para acontecer, não era para acontecer. Uma coisa é certa, a lógica deles, tão comum, tão natural, não era para o pensamento de Deus. Quem é que furou aí? Os magos? Eu tenho a minha tese, vou ter liberdade de partilhar com vocês que eu estou em casa. Os magos queriam encontrar Jesus. Não tinha endereço, foram para perguntar para o cara errado, Herodes. Herodes foi atrás, conseguiu o endereço, entregou para eles. Quem é que tinha o endereço? Príncipes, sacerdotes e escribas. Alguém de lá foi atrás? Alguém de lá perguntou assim, não é possível, será que está se cumprindo a profecia agora? Vamos lá ver, vamos fazer uma comissão aqui. Vai pelo menos uns 3 lá junto com os magos. Vamos lá falar com os magos, eles estão com essa história. Não quiseram nem saber, irmãos. Então, 2 coisas eu tiro de extra aqui. Quem tem a palavra nem sempre mostra o endereço de Jesus para as pessoas. A gente tem que mostrar o endereço de Jesus para as pessoas, irmãos. Você tem a palavra com você? Então você tem endereço, irmãos. Está muita gente buscando Jesus hoje. O Herodes, já que os principais sacerdotes escribas que tinham o endereço não deram, Deus usou Herodes. Deus pode usar até um demônio, uma figura do diabo como Herodes, para dar o endereço para as pessoas. Está entendendo? Se não tiver quem dê, Deus vai usar até um diabo desse, mas a palavra não vai voltar vazia. Eles vão encontrar. Quem estiver buscando vai encontrar Jesus. Amém? Mas o assunto não é esse. Só estou mostrando para você que a lógica da gente é distante do pensamento de Deus. Vou dar outro exemplo. Espero ser rápido. Creio que 2h30 será suficiente. Vamos comemorar, gente. Legal, né? Outro caso interessante aconteceu lá, também não vou ler tudo, mas aqui 1 Samuel 16. Quando Samuel foi chamado por Deus, rejeitou Saul para ungir Davi rei. Duas pessoas usaram a lógica, o pensamento, o raciocínio. Qual? Deus falou assim: ô Samuel, até quando você vai ficar chorando por Saul? Saul está rejeitado. Faz o seguinte, enche o teu chifre aí de azeite, que era um tipo de uma embalagem aí, né? Um chifre mesmo, onde se carregava azeite. Enche o teu chifre de azeite de unção, vai na casa do Jessé, que eu vou ungir um dos filhos dele rei. E ele falou: mas se o Saul souber da minha visita lá para o Jessé, vai me matar. Ele falou: não, vai lá e faz o sacrifício junto, chama o Jessé para sacrificar com você, faz um banquete lá de sacrifício com ele. Ele falou: tá bom, então vou lá sacrificar. Foi. Preparou, o Jessé ficou sabendo, mandou os filhos dele, 8 filhos, né? Ele tinha ao todo. O Davi era o 8º. Mandou os filhos se arrumarem, porque o sacerdote, o líder do povo, vem na minha casa,
e vai fazer um sacrifício. O sacrifício, uma parte era oferecida a Deus, a outra parte era o banquete. Churrasco na minha casa, com o Samuel, o juiz de Israel. Vamos nos vestir, todo mundo vestiu, bonitinho, e ainda foi lá, estava preparando, e os filhos dele lá, e provavelmente está lá, ó, vou para a tua casa. Chegou lá, o Samuel olhou o Eliabe, que era o filho mais velho, bonito, alto, forte. Samuel olhou e falou assim: esse aí deve ser o rei. Olha que porte, meu. Olha que músculos. Olha que cara de invocado. Alto. Deve ser esse. Aí Deus falou no coração de Samuel: não, não é esse, porque eu tenho rejeitado. Eu não vejo como vê o homem. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. Samuel, deixa eu ver, não é esse que Deus mandou ungir. E todo mundo lá, deve ser esse então? Não, esse, não, 7, não. Você tem mais filhos, Samuel? Ou Jessé? Tem um menor lá, está lá cuidando das ovelhas. Manda chamar ele aqui, que a gente não vai sentar no churrasco, nessa mesa, se não vê-lo. Trouxeram Davi, não deu tempo talvez de se arrumar, né? Tinha agarrado a ovelha, estava sentado no meio das ovelhas, dormiu na ovelhinha, estava fedido, né? Sujinho, mas ele tinha um semblante bonito, era o mais novo dos filhos. Quando entrou, o Senhor falou: é esse. Unge, porque é ele que vai ser o rei de Israel. Então, no raciocínio do Jessé, o pai, o mais novo não precisa nem ficar aqui, vai lá cuidar, porque não tem ninguém que cuide. Cuidar de ovelhas era dado para o mais novo, para a criança, para quem não tinha muita importância na família. Vai lá. O pai, no seu raciocínio, tirou Davi da jogada. Quantas vezes as pessoas em seus raciocínios tiram pessoas das paradas, das oportunidades, e achando que Deus não quer nada com elas. E Deus quer justamente essas pessoas. No raciocínio de Samuel, o mais forte era o melhor, o mais apessoado era o indicado para ser rei. Os dois estavam errados no seu raciocínio, compreende? Aí veio o menino, jovenzinho, devia ter 14, 15 anos, adolescente, devia estar com espinha. Gentil aspecto, entrou lá, vem aqui, você vai ser rei. E ungiu Davi. Para espanto do Jessé e para espanto do Samuel. Vamos trazer para o Novo Testamento a lógica de Pedro. Em Mateus 16 está escrito aquele momento em que Jesus chegou para eles e falou assim: escuta, o que os homens estão dizendo que eu sou? Uns dizem que o Senhor é profeta, uns dizem que o Senhor é Elias. E vocês, o que vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro levantou e falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo é o Messias. Cristo é a mesma tradução para o grego da palavra Messias, do hebraico. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para ele: você é bem-aventurado, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te ensinaram. Você não aprendeu isso nos livros, você não aprendeu isso estudando. Foi o Pai que te revelou. Tremendo, né? O próprio Jesus dizendo para Pedro: você recebeu uma revelação do Pai. Aí Jesus falou assim: vocês não contem isso para ninguém, porque eu vou ser preso, eu vou ser rejeitado, desprezado, eu vou ser crucificado, vou morrer. E o Pedro chegou e falou assim: não, de forma nenhuma te acontecerá isso. O Pedro, que tinha recebido a revelação, estava imbuído de talvez um orgulho, uma capacidade de tomar decisões, ou de poder, ficou estimulado a interferir nas coisas de Deus, botar colher de pau onde não devia.
tomar decisão em lugar que não é a nossa responsabilidade entrar. Deus te dá revelações para você ser cada vez mais cheio do pensamento dele, mas não é para você achar que você está, como é que chama? Com a bola toda? Hã? Isso, esse que eu estava querendo lembrar. Em cima da cocada, entendeu? Eu sou dono da cocada agora. Deus me revelou, meu. E não era, sabe que o pior de tudo, aquele raciocínio, entrou na mente do Pedro um raciocínio estranho. Não, se o Senhor é o Filho de Deus, é o Messias, então não vai acontecer isso de mal. Nós não queremos que esse mal aconteça com você. Para com isso. E sabe o que ele fez? Ele foi até Jesus, está aqui, ó. Depois você lê em casa a lógica de Pedro, está no verso 13 em diante. Mas sabe o que ele fez aqui? Pedro, tomando-o à parte, puxou Jesus e falou assim, começou a repreendê-lo. É muita ousadia, amigo. Está aqui, essa palavra aqui no grego é censurar severamente, reprovar, exigir com severidade. O que? Dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, isto é, seja favorável, seja misericordioso com você mesmo, de modo nenhum te acontecerá isso. E Jesus olhou para Pedro, virou as costas para Pedro, voltando-se, deu as costas, não considerou as palavras de Pedro e disse assim, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes. O que é isso? Não pensa, não tem entendimento, nem sabedoria, não tem o mesmo ponto de vista, você está discordando, você está em desarmonia com as coisas que são de Deus, você só pensa as coisas que são do homem. No final, o raciocínio que estava na mente de Pedro era o raciocínio de Satanás, e Satanás não entende nada dos planos de Deus, e por isso que o ímpio não entende nada dos pensamentos de Deus, e é por isso que Deus quer nos atrair a Ele, para entender os pensamentos dEle. Você entende agora? Porque Satanás não entende nada dos pensamentos de Deus. Aquele que recebeu a revelação de Deus agora entrou para o raciocínio do diabo. Não é tão simples assim, né? Que chato. Para trás de mim, Satanás, mas espera aí, eu que estava conversando com... O raciocínio era do diabo. Olha que coisa incrível, irmãos. Vou lembrar outra coisa aqui, acho que com esses exemplos fica mais claro para nós, vou terminar rapidamente. A lógica de Paulo. Paulo saiu e foi para Cesareia e entrou na casa do Filipe, que era o evangelista. E ficou com ele ali. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Ele estava lá, cheio de profeta ao redor, né? Demorando-nos ali, isso aqui está escrito em Atos 21, 8 em diante. Demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo, ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios. Ele, o que ele fez aqui? Ele ligou os pés e as mãos. Ele se amarrou os pés e as mãos e falou assim, assim vão fazer ao dono desse cinto. O dono do cinto era Paulo. Imediatamente, olha aqui, ouvindo nós isto, nós quem? Lucas, que escreveu o livro de Atos. Ouvindo nós isto, rogamos-lhe, tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Não é lógico? Vamos dizer que você está lá, fui na sua casa, o pastor Evandro está na sua casa, aí vem um profeta e diz, você vai sair para São Paulo, quando chegar lá você vai ser preso. A família toda, todo mundo, não vai para São Paulo, é lógico. Não vai. Não vai. Vou, gente, eu preciso ir. Mas não vai. Você não acredita? Não, Paulo respondeu assim, que fazeis vós, chorando e magoando o meu coração? Porque eu estou pronto, não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus.
como não podíamos convencê-lo, nós aquietamos dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Ah, é? Depois, o Paulo já estava, o Espírito Santo já estava falando para ele que ia acontecer isso. Quando o Ágapo chegou e falou: ó, assim vai acontecer com ele, ele falou: é isso que Deus está me falando já de muito tempo para cá. Eu preciso, isso é plano de Deus para mim. O pensamento de Paulo estava ligado ao do Senhor, entende? O pensamento dos outros não estava. Então os outros diziam: não vai para Jerusalém, nós não queremos você preso. Mas Deus já tinha falado, o Espírito Santo já tinha revelado várias vezes para Paulo: olha, você vai até Jerusalém, lá você vai ser preso. Então para ele era lógico aquilo, lógico, Deus está me levando a isso. Mas para quem não tinha o pensamento de Deus, que loucura. Você entende? Você entende que quando acontecem as coisas na nossa vida, se eu não tiver a revelação de Deus específica, pode ser que eu me ponha ao contrário. Então eu devo tomar cuidado. Se eu estou buscando a orientação de Deus para a minha vida, Deus vai agir conforme a vontade dEle. E Paulo falou: vocês estão me magoando o coração, vocês estão me chateando, estou chorando. Eu estou preparado até para morrer em Jerusalém, não só para ser preso. Porque ele falou depois: o Espírito já tem me revelado, isso aí não é nada diferente do que eu já tenho ouvido antes. É que essa profecia era uma confirmação, mas para quem estava ao redor, não. Então, irmãos, Deus sabe coisas que a gente não sabe, porque, lógico, Ele é Deus. Mas o nosso raciocínio, algumas ações de Deus através da nossa lógica, são incompreensíveis. Aparentemente, algumas vão parecer injustas, outras, como dizem alguns, vão ser cruel. Como Deus autoriza a morte de um povo por mãos dos judeus, como eu disse no começo, incluindo crianças? Perguntaram isso para um pastor: pastor, não está errado o povo de Israel entrar em Jericó e matar todas as criancinhas, matar todo mundo? O pastor falou assim: mas as crianças não têm, elas são inocentes, por que elas sofreram aquilo? O pastor raciocinou e disse assim: aquelas crianças estavam condenadas a crescerem e reproduzirem os pecados dos pais, e jamais teriam uma chance de conhecer a Deus. Mas como elas foram mortas naquelas condições de juízo de Deus, e foram mortas na infância, sem terem a culpa do pecado sobre elas, Jesus falou que o reino dos céus pertence às crianças. Aquelas crianças estão com Deus hoje, coisa que não ocorreria de outra maneira. Então veja, se nós conseguirmos enxergar um pouco o reino espiritual e as leis que governam o mundo espiritual, nós vamos começar a entender um pouco dos acontecimentos de Deus na terra. E enquanto não tivermos uma visão espiritual, não tente julgar atos de Deus na terra, porque a nossa visão é daqui. Eclesiastes é um livro escrito por pessoas que só enxergavam o andar debaixo da terra. Pode ler. O que há de melhor neste mundo? No final, olha, eu fiz tudo, eu usei bebida, eu fiz de tudo nessa terra, mas o melhor que tudo é você ter a sua esposa, seus filhos, e conviver com eles, e beber o seu vinho, e comer a sua comida, e viver regaladamente. Isso é o melhor que tem na terra. Ele está olhando só o andar de baixo. Paulo, pelo contrário, ele diz: se nós esperamos em Cristo somente para as coisas dessa vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. Então nossa expectativa não, Deus nos chamou para esperarmos as coisas espirituais. Então você enxerga o mundo espiritual e você começa a compreender as coisas materiais. Está claro, irmãos? Eu preciso acabar. Mas vou contar só um casinho rápido, porque eu acho que vocês viram. Pai e mãe avisa a gente que alguma coisa pode dar errada, e a gente não ouve, não é? Eu tinha uns 7 anos, ganhei uma calça novinha de ir para a igreja domingo de manhã. E eu tinha uma calça novinha tal, e eu pus aquela calça domingo de manhã, e antes de ir para o almoço, a gente acabava da igreja, eu morava perto da igreja, lá no centro de São Paulo, na Bela Vista, a gente ia para a igreja presbiteriana, né? Bons tempos. Ia para a presbiteriana de manhã, acabava o culto rápido, voltava, era 11 horas ainda, dava tempo de eu ir jogar uma bolinha. Minha mãe, sabendo, falou assim: não jogue bola com essa calça. Calça novinha, você vai rasgar e ainda vai se machucar. Tá bom, mãe, tá bom.
Mas eu, para não perder nem um minutinho de ir até em casa trocar de roupa e voltar, saí de fininha, fui até a esquina ali, embaixo do minhocão tinha uma quadra bem de cimento rústico, assim, onde o pessoal jogava bola. E eu fui jogar, e me deixou passar a bola, eu fui correr, e eu de sapato, pum, caí, rasguei a calça, e me ralei, uma pedra entrou aqui, eu tenho uma cicatriz até hoje, eu caí em cima de uma pedra, e rasgou meu braço. Inesquecível, né? Mamãe. Aí os maldosos acham que praga de mãe sempre pega, né? Mas não é praga não, irmãos. Ela já sabia a natureza do filhinho dela. Deus, quando fala as coisas para a gente, Ele já está contando com a natureza, com as tentações, com as fragilidades nossas. E Ele quer nos livrar de males. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa se expor e obedecer. Aliás, por falar em mãe saber, no dia 19 de janeiro desse ano, eu estava vendo o Jornal Nacional. Acho que alguns já viram aqui. Eu achei espantoso aquilo, mas muito legal. Encontraram um grupo, a notícia é o seguinte: prenderam a quadrilha no Rio que roubava contas bancárias na internet. Um monte de jovens ali, uns quase 20, foram presos, porque eles entravam na internet, roubavam, depositavam numa conta laranja tal, e tiravam milhões, estavam tirando grana à beça. Então eles já estavam com muita grana, resolveram passar as férias, janeiro, vamos pelo menos tirar umas férias boas, alugaram uma casa em Angra dos Reis, acho, por 90 mil. Foram lá, estavam curtindo, a polícia já estava atrás, grampeou os telefonemas, invadiu a casa, prendeu todo mundo, né? E beleza. Aí o Bonner, inclusive gravaram uma conversa entre a mãe e filho, a mãe antecipando o problema do filho, veja só, aí apareceu aquelas palavras escritas assim, a mãe falando: filho, toma cuidado, eu tive um sonho, eu sonhei que você estava naquele lugar, eu nem vou falar o nome, você estava no pátio, no banho de sol. E eu fiquei triste, e uma voz falou para mim, e eu fiquei triste e Deus falou para mim, eu dei chance para ele se consertar, mas ele não se consertou, então ele vai ter que passar, vai ter que sofrer aqui. E o rapaz do outro lado dizendo: ô louco, mãe, tá louco? Essa mãe era crente, orando pelo filho, e Deus mostrou para ela: ó, seu filho teve chance de se converter, de sair dessa vida, não saiu, então ele vai ter que ser corrigido lá. Essa mãe está consolada, sabia? A mãe dos outros não sei, mas foram tudo presos, ainda saiu no Jornal Nacional. Aí eu corri na internet, falei: eu preciso dessa notícia inteira. Fui correndo lá para tirar uma conversinha da última parte, irmãos. Porque mostra que Deus interfere nas nossas casas, Deus ouve as orações dos pais. Deus é Pai, e Deus envia a sua palavra, porque Ele sabe que a gente demora para pensar como Ele, entende? Mas Deus quer nos trazer para o pensamento dEle. E quando a gente vai chegando mais perto dEle, a gente começa a conhecer o seu coração. E aquilo que antes a gente não fazia porque tinha medo de errar, não pode porque é pecado, não, você começa a não fazer porque você não quer ofender o coração de Deus, você não quer entristecer, você tem um relacionamento com uma pessoa que você ama, e você sabe que é amado, que é amada. Então, irmãos, só vou passar rápido aqui, essa última. É possível pensar como Deus? Eu só vou ler rápido os textos. Sabe de uma coisa? Seja amigo de Deus. Como assim? Isaías 41:8 diz assim: porém tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendência de Abraão, meu amigo. E Gênesis 18, Deus aparece lá vem na forma da teofania, né? Anjos aparecem lá para Abraão, e o Senhor começa a falar com Abraão, e de repente Abraão, incomodado porque eles iam destruir Sodoma e Gomorra, os anjos estavam indo para Sodoma e Gomorra, ele começou a interferir. Deus falou assim: esconderia eu a Abraão o que faço? Porque quando você é amigo de Deus,
Deus fala para você as coisas que vão acontecer. Quando você está chegando perto do Senhor, Deus mostra de alguma maneira, e aquilo se torna consolo para a nossa vida. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Seja amigo do Senhor Jesus, você vai começar a entender os pensamentos do Senhor. Considere a realidade do espiritual. Não pense como o autor de Eclesiastes, que eu já falei. Não olha somente as coisas que você teve nessa vida. Existe um mundo espiritual. Eu já falei sobre isso. Outro, exponha-se à palavra. Adapte-se a uma nova atitude mental. É o que está escrito aqui, ó. Que você, quanto ao trato passado, Paulo falou em Efésios 4:22. Despoje-se do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso sentido, da vossa mente. Renove-se. E ele repete, Romanos 12:2, pela compaixão de Deus, apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. É aqui que Deus começa a mudar as coisas na nossa vida, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É possível conhecer e pensar como Deus, porque Ele quer que você conheça a boa vontade dEle. Então renove o entendimento na palavra do Senhor. Que mais? Submeta-se ao Espírito Santo. Por quê? Está escrito que as coisas que o olho não viu, está em 1 Coríntios 2:9, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. E qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Quem é que conhece a Deus tão profundamente? Só o Espírito de Deus. Pois é, o Espírito de Deus vem entrar em você, para você conhecer a Deus. Que coisa melhor que isso? Submeta-se ao Espírito Santo, permita o Espírito Santo ir mudando a tua vida, porque Ele vai abrir os olhos teus, você vai entender a Deus. Que coisa maravilhosa. Que mais? Permita ao Espírito Santo transformar você segundo a imagem de Cristo, porque a obra do Espírito é nos fazer semelhante a Cristo. 2 Coríntios 3:18, os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é Romanos 8:29. O 2 Coríntios 3:18 diz que todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, e estamos sendo transformados de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito, é a imagem de Deus. A transformação é do Espírito Santo em nós. Terminando, ou faltando penúltimo, Coríntios 2:16, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Compartilhe a mente de Cristo. Por último, atitude correta para com as palavras de Jesus. Eu vou só terminar com isso. Tem coisas que a gente não vai entender. As coisas que doem mais a gente geralmente não entende mesmo, porque são mais incomodantes e realmente são mais difíceis da gente absorver. Mas Deus tem um propósito com aquilo. Ele pode fazer aquilo se reverter numa coisa muito boa para a tua vida, para a tua família, para as outras pessoas. Pessoas que são mártires em lugares e morrem por causa de Jesus, pensa que aquele sangue vai ser esquecido? No mundo espiritual, ele vai ser cobrado, e aquilo vai ser revertido em vidas sendo alcançadas em outros lugares. Por quê? Porque o sangue dos santos está debaixo do altar, clamando por vingança. A vingança do Senhor é tirar mais vidas ainda. Uma das formas de Deus se vingar é tirar mais vidas, através da igreja, do inferno. Então o sacrifício de alguém nunca é em vão. A morte de alguém nunca é em vão. Agora, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: lembram-se quando Jesus tinha 12 anos, ele se perdeu dos pais, ficou, e os pais acharam ele no templo, conversando com os doutores da lei, os sábios, e o pessoal admirado da sabedoria do menino. Eles levaram o menino embora e perguntaram para ele: o que aconteceu? Por que você sumiu da gente assim?
E ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. Desceu com eles, foi para Nazaré e era ali sujeito. E presta atenção: a sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Ela podia não entender, mas ela guardou no coração, porque um dia ia fazer sentido. Aquele menino não era comum. O anjo falou: é o Messias. Então ela guardava no coração. Irmãos, quando tiver uma situação que você não sabe explicar, eu sempre falo para o pessoal lá: olha gente, as dúvidas que porventura você possa ter sobre a Bíblia, milhares de pessoas já tiveram, e mais outras milhares já responderam. O problema é que eu não sei. Se eu for atrás, eu vou saber o que eles falam a respeito dessas dúvidas. Então eu fui descobrindo ao longo da vida muitas respostas para as minhas dúvidas. Mas faça como Maria sabiamente fez, como José fez. Tem uma situação que você não consegue entender, Deus permitiu alguma coisa na sua vida que está fora do seu entendimento. Lembre-se, o seu pensamento não é naturalmente o mesmo de Deus. Lembre-se também, guarda no coração esse caso, porque Deus vai fazer questão de te responder num outro momento. Se aquilo for muito importante, Ele vai te responder num outro momento. Eu não tenho dúvida disso. Em muitas situações Deus fez assim comigo. Meu pai ficou cego, acho que eu já falei uma vez aqui. Meu pai ficou cego, perdeu, a visão, ele era fotógrafo. E eu fiquei numa situação, com 14 anos, minha vida afundou, não tinha mais perspectiva, não tinha mais o que fazer. Eu queria ser astronauta e não podia mais. Isso aqui é triste. Eu queria ser astronauta e não podia por causa do óculos. Então eu pensei, bom, eu vou ser pelo menos mecânico de avião. É a única coisa que eu posso fazer no Brasil. É o mais próximo que eu posso fazer do astronauta. E estava pensando em fazer um curso técnico de mecânico de avião quando aconteceu esse caso. Afundou tudo minha família. Meu pai foi viver com salário mínimo e a gente vivendo com ele. Mas sabe o que me consolava? 4 anos antes do meu pai começar a ficar cego, a tia dele tinha tido uma visão, com um pires, com 2 olhos dentro e uma mão que passava em frente ao rosto do meu pai. E ela nunca entendeu aquilo. E minha mãe, na reunião, ela contou aquilo, insistiram para ela contar, ela não queria contar porque não entendia. Minha mãe falou: Deus vai abrir os olhos do meu marido, ele vai se converter. E ela interpretou do jeito dela. Mas quando meu pai ficou cego, e eu sentia angústia, eu lembrava: mas teve um aviso. Se Deus mostrou 4 anos antes que uma coisa assim ia acontecer com meu pai, é porque Ele tem algum plano com isso. E isso consolava o meu coração. E de fato, nas últimas horas meu pai aceitou Jesus. Então, irmãos, não se rebele contra Deus nas tribulações da sua vida. Lembre-se que o seu pensamento não é o mesmo, mas uma coisa o Espírito Santo quer fazer você pensar como Ele. Que essa igreja comece a se aproximar tanto de Deus, comece a entender o que Ele pensa. E quando Ele decidir as coisas, a gente vai se submeter. Claro, Senhor, é o melhor que o Senhor tem para mim. E a gente vai confiar tanto que mesmo Ele não explicando, a gente vai dizer: Senhor, é o melhor que você tem para mim. Amém, amados? Vamos ficar de pé, vamos orar. Parabéns à igreja, obrigado pela oportunidade, privilégio de estar aqui com vocês. Eu queria orar. Vai cantar? Vai dar tempo, já é. Vai. Aí é serenata. Estão me pedindo as músicas antigas que eu não lembro nem a letra, irmão. Fui eu que fiz a letra e não consigo lembrar. Bom, mas vamos orar primeiro. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor está nos chamando a Ti, para termos a Tua mente, para pensarmos como o Senhor pensa. Senhor, não é fácil. Não é fácil, Senhor, num momento de tribulação, de dor, no momento das dificuldades, a gente pensa como pensa uma pessoa, desesperada, dolorida. Mas a gente quer, pela fé, Senhor, tomar uma postura diferente hoje.
A gente quer confiar na tua soberania. Confiar que o Senhor não vai deixar com que as coisas ruins sejam sem um propósito. Aliás, o mesmo Deus que controla as galáxias no infinito, aquelas galáxias que nós nem podemos ver porque os nossos telescópios não chegam lá, o Senhor controla todas elas. É o Senhor quem cuida, disse Jesus, de um fio de cabelo que cai da nossa cabeça. O Senhor cuida das galáxias, assim como o Senhor cuida de um fio de cabelo, que não cai, se não for pela tua permissão. Uma folha da árvore não cai sem a tua permissão. Nenhum passarinho morre sem que o Senhor tenha permitido, Senhor. Senhor, nós queremos confiar mais em Ti. Senhor, é muito difícil pensar os Teus pensamentos, porque eles são numerosos. Nós somos como a areia do mar, não podemos pensar todos eles. Mas às vezes o Senhor, na Tua misericórdia, no Teu cuidado com os Teus filhos, revela um pouquinho, sinaliza para a gente, nos prepara para enfrentarmos as dificuldades. Mas Senhor, nós queremos ser tão próximos de Ti, que a gente não dependa disso, mas que a gente sempre confie, porque o Senhor é nosso maior amor. Dá força para os Teus filhos que procuram, que questionam, que estão atrás de respostas, Senhor. O Senhor tem todas elas. A Tua maneira, o Senhor pode responder todas. Senhor, não há nenhuma questão nas Escrituras que possa ser indicada como um erro Teu. O Senhor não erra. O Senhor é poderoso para ter planos a cumprir em nossa vida. Transforma os nossos corações, Senhor. Quantos querem pensar os pensamentos de Deus? Levante a sua mão onde você estiver. Principalmente se você está sofrendo alguma situação que você não entende. Por que estou desempregado há tanto tempo? Por que estou sofrendo essa enfermidade há tanto tempo? É difícil entender, mas repete comigo essa oração. Senhor meu Deus, pode ser que eu não entenda as razões de sofrimentos, de acontecimentos na minha vida. Pela fé agora, eu quero declarar a Tua soberania na minha vida. O Senhor tem respostas, e se o Senhor não me responder hoje, é porque eu não preciso dela. O Senhor vai me confortar de outra maneira, e no dia da eternidade, eu sei que o Senhor vai me abrir todo o céu, para entender todos os aspectos da vida. Mas vai ser um momento que vou te conhecer mais. Terei toda a eternidade para te conhecer, e ela será pequena. Senhor meu Deus, coloco a minha vida nas Tuas mãos. Eu quero pensar os Teus pensamentos. Eu quero sentir os Teus sentimentos. Eu quero raciocinar com a Tua palavra, para que o Senhor me transforme, para que eu me achegue mais perto de Ti. Fala ao meu coração, Senhor. Eu quero Te conhecer mais. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Senhor, o Senhor ouviu a nossa oração. Confirma o chamado. Confirma a bênção dos Teus filhos, Senhor. Confirma a graça que o Senhor tem derramado na Tua igreja, nesse lugar. Confirma, Senhor, os pensamentos, porque os pensamentos, Senhor, Teus, são pensamentos de bênção. Como o Senhor disse em Jeremias 29, Senhor, 11, os meus pensamentos a respeito de vocês, eu tenho bons pensamentos a respeito de vocês, pensamentos para dar paz, para trazer prosperidade, para abençoar suas vidas. Seja esta palavra, Senhor, sobre o Teu povo. É o pensamento Teu, Senhor, é o propósito Teu. Oh, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, pensamentos de bênção, para prosperar, para dar um futuro. Jamais permita que esqueçamos isso, Pai. Obrigado, Jesus, por poder ser convidado por Ti para participar dos Teus pensamentos. Obrigado, Espírito Santo, por querer gerar em nós a mente de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor.
Bendito seja o nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Honra e glória ao teu nome. Obrigado, Pai.